o tópico hoje é o novo consumidor digital, né? Então, as empresas estão inseridas nesse novo mundo digital em que os consumidores têm características e demandas muito específicas, né? Uma delas é a inovação crescente e frequente, né? Então, os consumidores estão, né, em geral, procurando por alguma coisa que seja particular, singular, que seja um conteúdo único, que esteja presente nessas redes sociais. Eles estão procurando também por um comportamento, né, de personalização, em que eles tenham respostas, né, às suas questões. Então, muitas marcas, por exemplo, ocupam espaços na internet estáticos, né? Esses espaços estáticos, eles respondem a uma lógica da comunicação de uma outra época. Então, é muito curioso. Você tem ali uma página, né? Você tem uma fanpage ou um endereço né, institucional de acesso, mas você não consegue dar a rapidez das respostas necessárias, ou às vezes nem dá respostas. E acaba que o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Você tem ali um espaço de uso, né, e de interação, mas que a interação é muito pouca. E aí acaba que a gente até chama isso de uma primeira fase da internet, em que basicamente o tipo de conteúdo veiculado na internet era um conteúdo de transposição. Então, os primeiros jornais, por exemplo, brasileiros que ocuparam, né, a internet, o primeiro deles foi o Estado de São Paulo, em 1995, né, ele foi pioneiro, mas o Estado de São Paulo funcionava na lógica da transposição, né? Aquilo que estava escrito no jornal impresso simplesmente era reproduzido na íntegra no espaço virtual. Era copiar-colar, né? Essa lógica da transposição, sem oferta de hiperlinks, sem espaço para comentários, sem respostas instantâneas e imediatas às dúvidas, demandas, né, e até mesmo elogios feitos por consumidores, né, por leitores. Essa lógica, então, é uma lógica considerada de uma primeira fase da internet no Brasil e no mundo, uma lógica que foi superada, né? Então, sempre que você identificar que uma marca está operando ainda nessa lógica da transposição, né, os textos são textos pesados, muitas vezes são textos longos, sem uso de links, né? Sem informações complementares, sem interação em tempo real. Aí você percebe, então, que aquela marca ali, ela está ali por estar, né? Está ocupando espaço ali, mas ela não está sabendo utilizar de uma maneira mais moderna e eficaz aquele espaço que ela tem, né? O espaço na internet. Então, a ideia é que haja dinamismo, que hajam respostas ao consumidor, de preferência que essa resposta seja imediata, né? Que ele possa perceber essa resposta, que ele possa sentir, né, que há ali uma preocupação com ele, né, e aquilo que ele pensa, ou aquilo que ele propõe, aquilo que ele pergunta. Então, muitas vezes, quando não há respostas, né, imediatas, quando não há um posicionamento da marca, fica uma sensação ruim para o consumidor, né, de fato de desinteresse daquela marca, ou de falta de dinamismo, ou de falta de interatividade. Então, o consumidor ele busca, né, perceber todo o conteúdo que é veiculado, e essa percepção ela se dá em 3 estágios principais, né? A exposição do conteúdo, a atenção gerada por esse conteúdo e a possibilidade de interpretar esse conteúdo, né? O primeiro estágio acontece quando o estímulo dado, né, entra no raio de percepção de alguém, né, de percepção do consumidor. O estágio da atenção se refere justamente à atividade de processar essas informações, né, desse estímulo. E interpretar significa justamente produzir sentidos, né, ao estímulo dado. Então, a gente deve se preocupar com tudo isso, né, com expor um conteúdo que ele seja original, inovador e relevante o suficiente para gerar atenção, pensando no universo de que essa atenção do consumidor é muito disputada, apenas estímulos publicitários dia, né, o cálculo que eu tenho, né, que eu tive acesso, são 1.500 estímulos dia apenas publicitados, né? A gente tem estímulos de várias naturezas. Então, você imagina que esse consumidor hoje ele é muito assediado por marcas, né? Ele é muito estimulado, na verdade ele é hiperestimulado. Então, essa ideia então, do hiper, né, do exagero, um exagero de mensagem, um exagero de estímulos muito grande.
Para que ele tenha atenção ao seu conteúdo precisa ser muito marcante, muito impactante, né? Sem ser apelativo, obviamente, né? Então, o desafio é criar um conteúdo que ele consiga captar a atenção de um público que é muito disperso, até em função das variáveis contemporâneas, que a gente já falou em outras aulas, e além de ser muito disperso, ele é muito disputado, né? Então, eu tenho que gerar essa atenção e tenho que também produzir uma capacidade de interpretação dessa mensagem. Para gerar interpretação, eu preciso codificar corretamente a mensagem. E aí entra, né, todo um esforço da comunicação no sentido de trabalhar as palavras corretas, a ordem correta dessas palavras, né? Trabalhar o texto, trabalhar uma imagem que seja uma imagem clara, que passe a mensagem rapidamente. O discurso publicitário é um discurso que não deve conter muita ambiguidade, né? A ideia é que ele seja um discurso claro, né, do ponto de vista da mensagem, e que ele tenha, de preferência, também uma assimilação rápida, né, e uma assimilação o mais unânime possível. Nunca vai ser unânime, porque isso entra aí na dissonância do sentido, que cada um vai produzir um sentido próprio, mas se eu pensar a ideia da persuasão, né, se eu conseguir persuadir um maior número possível da mesma coisa, né, o maior número possível de pessoas de um mesmo ponto de vista ou de uma mesma ideia, mais interessante né, assim, do ponto de vista da comunicação em grande escala com fins de sedução mesmo, de persuasão do consumidor ou do público da marca, né? Então, a ideia é que a interpretação ela seja coincidente. Então, eu tenho que expor, gerar atenção e produzir uma interpretação que ela seja mais ou menos parecida para todo mundo que se expôs à mensagem, para que não haja dissonância de sentido e que para o efeito, portanto, né, seja um efeito significativo para a maioria das pessoas. Então, a proposta, né, da comunicação publicitária seria essa, né, em linhas gerais. Eu vou desenvolver várias estratégias para conseguir chegar a essa persuasão, levando sempre em conta o princípio, né, do que esse consumidor deseja, de quem ele é, e aí as pesquisas de consumidor, de perfil de consumidor são fundamentais, mas a gente tem algumas variáveis, como eu falei, do consumidor atual, né, que é esse consumidor conectado, exigente, bem informado, com muita pressa, né, ele não gasta muito tempo para tomar decisões de compra, né, ele busca ali um pragmatismo nas relações de compra, inclusive ele leva muito em consideração a opinião de amigos, né, a rede de amigos, justamente porque isso de alguma forma facilita para ele a seleção de produtos e serviços, porque ele recebe uma pré-indicação, né? Então, esse sistema também de recomendações de produtos e serviços tem se mostrado bastante eficaz. Então, são características do consumidor em linhas gerais, mas é claro que cada consumidor de cada tipo de produto terá características próprias e isso vale a pena investigar por meio de pesquisa de consumidor, de comportamento, né, de consumidor. Mas o que é muito interessante pensar é que eu tenho que elaborar estratégias que seduzam esse consumidor. Eu tenho na publicidade e propaganda algumas estratégias genéricas que são utilizadas com uma certa frequência, como cenas da vida real, né? Cenas da vida real eu tento reproduzir por meio de imagens e de textos, né? Situações cotidianas em que aquele produto ali está inserido naquela situação. Então, por exemplo, eu tento inserir uma situação de um produto farmacêutico, né? Um produto ligado, por exemplo, a lesões, né? Lesões de machucados, né? Ou lesões provocadas, por exemplo, por práticas esportivas, né? Eu tento inserir aquele produto ali, por exemplo, na relação entre pai e filho. Então, eu mostro, né, um pai tratando um filho com aquele produto, né? Então, na verdade, o que eu tô vendendo alguma coisa que ele tem um caráter muito tangível, né, que é um produto para tratamento de lesões, mas eu tô transformando aquele contexto ali no contexto emocional em que eu tô apelando mesmo para esse argumento da relação cotidiana nas famílias, dentro das casas, o cuidado que se tem um com o outro e esse papel do pai, da mãe, de cuidar do filho. Então, estou transformando aquele produto ali em alguma coisa muito além do próprio produto,
né? Eu não estou vendendo produto, eu estou vendendo cuidado, eu estou vendendo atenção, eu estou vendendo afeto, eu estou vendendo compromisso, né? Com o cuidar de alguém, com olhar para alguém que precisa de ajuda e oferecer essa ajuda. Então, são argumentos emocionais, né? Ligados também à questão das cenas da vida real, que é inserir o produto no seu cotidiano. Além disso, a gente tem o uso aí recorrente de estereótipos, né, na propaganda, que é uma outra estratégia. Isso tem sido muito questionado hoje, porque estereótipos em geral, hoje, né, o conceito dele está muito associado a reducionismos na maneira de interpretar determinados grupos, determinados comportamentos desses grupos. Então, o estereótipo de gênero, por exemplo, tem sido uma coisa muito questionada, né, de vários pontos de vista, né, legal, né, a gente tem denúncias aí encaminhadas a órgãos de fiscalização, né, controle de mensagens, né, reclamando do uso de estereótipos e como que esses estereótipos de alguma forma contribuem para a opressão, para preconceitos. Do ponto de vista das redes sociais, né, porque esse uso de estereótipos em geral gera um movimento de reclamações muito grande, que a gente tem que estar atento a esse movimento, não pode ser autista, né, e não olhar para o lado e não perceber esse movimento que tem acontecido nas redes. Então, mas o estereótipo é uma estratégia, né, publicitária, consagrada, conhecida, enfim, né, é um clichê publicitário. Uma outra estratégia publicitária, né, que eu poderia citar agora, é o lugar de qualidade, né, é quando eu digo que o meu produto ou o meu serviço, ele tem uma qualidade superior e eu exemplifico isso, né, por exemplo, o único cartão de crédito aceito nas redes Fasano. Né, o Fasano é uma rede de restaurantes e hotéis sabidamente caros, de elite, né, um espaço muito fechado, um espaço elitizado. Então, quando eu digo que o meu cartão de crédito ele é o único aceito no Fasano, né, eu estou dizendo que ele tem uma qualidade, é um lugar de qualidade. Né? Quando eu uso um argumento quase que oposto a esse, né, quando eu digo assim, o cartão de crédito aceito em todos os estabelecimentos do Brasil. É um lugar de quantidade, né? Em que eu estou chamando a atenção para o fato, né, de que aquele cartão ali, ele é aceito numa quantidade absurda de lugares. Ou seja, eu estou tentando seduzir pelo argumento da quantidade, do lugar de quantidade, né? Então, eu tenho estereótipo, eu tenho cenas da vida real, eu tenho o lugar de quantidade, eu tenho o lugar de qualidade, eu tenho a questão da comparação, né? Que no Brasil é sempre uma estratégia muito polêmica, mas é muito usada nos Estados Unidos, né? Que é quando eu comparo diretamente marcas e atributos dessas marcas, inclusive usando muitas vezes o humor, o deboche. As campanhas mais famosas utilizando estratégias comparativas envolveram Pepsi e Coca-Cola, né? E foram campanhas veiculadas no mercado americano. Mas, enfim, é uma estratégia, assim como superlativo, né? Que é quando eu digo que o meu produto é o melhor de todos, né? Ou é o mais barato, ou é o mais legal, né? Quando eu tento dar ao produto essa qualidade de ser o melhor, né? De todos, ou o mais indicado dentro de uma categoria. Então, obviamente que esse uso do superlativo é uma estratégia do exagero, da hipérbole, né? É uma estratégia do, enfim, né? Quando eu estou me referindo a atributos desse produto, mas com um pouco de exagero para valorizá-lo, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque dentro dessa perspectiva que eu iniciei a fala do novo consumidor digital, ele tem se mostrado muito desconfiado dessas estratégias recorrentes e tão, muitas vezes, exageradas e artificiais, né? Então, ele tem buscado, de fato, avaliar o argumento que tem sido dado a ele e não acreditar necessariamente no uso, né, gratuito aí de superlativos ou de comparativos ou de lugar de quantidade, de qualidade, né, e coisas tais, né? Ele tem buscado se aliar, né, a estratégias que sejam ou mais marcantes ou mais interessantes e principalmente mais verdadeiras. A gente tem visto também como estratégia aí, no momento de crise, né? Crise política, econômica, uma crise sistêmica que se estende não só ao Brasil, mas, né, a vários países do mundo hoje. A gente tem visto também a estratégia do humor, né, como uma saída, né, uma válvula de escape
né, desse momento que a gente está atravessando agora. Então, a gente tem várias possibilidades de falar com o consumidor, mas a gente tem que conhecer esse consumidor e pensar que esse novo consumidor, né, a gente usa esse novo consumidor porque, de fato, houve mudanças significativas, não só nas tecnologias, mas na maneira de receber e de produzir informação. Então, esse novo homem, né, que é esse novo consumidor, a gente usa essa expressão novo, porque de fato a internet e talvez começando lá atrás com com o computador, com a possibilidade do desenvolvimento da microeletrônica, né, a gente teve uma mudança muito grande na comunicação e consequentemente no homem, né, porque a gente tem uma consequência direta entre mudanças importantes no plano da comunicação e mudanças importantes no plano das condutas humanas, né, das necessidades e desejos dos homens, dos indivíduos de modo geral. Então, a gente realmente está falando de um indivíduo, né, um indivíduo que ele tem um nível de conexão muito maior, um indivíduo que ele tem mais acesso à informação, um indivíduo que ele tem muitos estímulos dia, muito mais do que em outra época, né, um indivíduo que, enfim, né, convive aí com esse dilema entre desenvolvimento extremo e a questão da sustentabilidade, né? Como se posicionar nesse meio, né? De você ter uma escalada única da tecnologia e do desenvolvimento econômico, né? Pensando em escala global, não estou falando especificamente do Brasil, né? Mas, enfim, um desenvolvimento importante, um avanço importante, mas como lidar, como conciliar, por exemplo, com questões ligadas à preservação da natureza, dos recursos, a qualidade de vida nas grandes cidades, etc, né? Então, esse dilema da sustentabilidade versus desenvolvimento econômico acelerado é um dilema contemporâneo que também faz parte, né, hoje das necessidades e das preocupações desse novo consumidor. Então, tudo isso a gente tem que considerar ao falar com esse novo consumidor e escolher qual a melhor estratégia de abordagem que vai ser utilizada ao falar com esse novo consumidor. Muito obrigada.